O Sistema Dia de Comunicação dá início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Teresina nas eleições deste ano. Iniciaremos com o candidato do PSDB, o deputado estadual Firmino Filho. Ao longo desses 20 anos de gestão do PSDB, os outros candidatos têm feito muitas críticas em relação à gestão do PSDB na gestão de Teresina. Que o PSDB não deixou projetos, não fez grandes obras. De que forma o senhor, durante a campanha, vai rebater esse tipo de crítica? Bem, nós entendemos que essa eleição é sobre o futuro. O que nós queremos fazer para a nossa cidade avançar. O que nós queremos fazer na educação, na saúde, na assistência social. O que nós queremos fazer para os jovens, como nós queremos combater o crack. O que nós queremos fazer de obras para desobstruir o trânsito, como enfrentar a questão do transporte público. Esses são os grandes desafios. Agora, se quiserem falar sobre o passado, não tem o menor problema, a gente pode debater tudo aquilo que foi feito pelo PSDB, essa caminhada que os tucanos têm pela Chapada do Curiço. Antes de mais nada, é importante dizer que o PSDB não foi colocado no poder por nenhum ditador, nem pelos exércitos, foi colocado pela força do povo. E foi o povo que testou e aprovou o PSDB por 4 vezes. Ual eleito, Firmino eleito, Silvio eleito, pela força do povo. E eu acredito que agora vai ser também. Nossa maior obra, sem dúvida nenhuma, é a educação. A educação, infelizmente, é invisível aos olhos de alguns. Teresina avançou muito, colocamos toda a criançada de 7 a 14 anos dentro da sala de aula, no ensino fundamental, e evoluímos na qualidade do ensino público. Avançamos em várias outras áreas. Falar em obras, basta falar da Ponte Sesc Centenário, falar do HUT, falar da Casa da Música, falar da... Enfim, tanta coisa foi feita, o shopping da cidade, revitalização, projeto Vila Bairro, enfim, tem muita coisa para ser feita e da nossa parte não tem a menor dificuldade. O senhor falou em futuro, mas o PSDB ele deixou projetos que vislumbrassem o crescimento de Teresina, que planejasse a cidade para o futuro? Olha, nós temos o Lagoa do Norte, que está sendo implementado agora, e que foi um legado do PSDB. Fizemos o projeto Vila Bairro e foi reconhecido internacionalmente, e com esse legado e com essa credibilidade do Vila Bairro, conseguimos os recursos para fazer o Lagoa do Norte. Foi assinado pelo Silvio e está sendo continuado. Portanto, projetos existem, tanto é que aquilo que está sendo feito atualmente foi fruto do trabalho do PSDB. Recentemente, Teresina passou por um crescimento econômico significativo. Não foi só Teresina, foi todo o Brasil. E com esse crescimento, a infraestrutura se mostrou insuficiente. Então, no Brasil como um todo, nós temos hoje uma carência de aeroportos, uma carência de portos, uma carência de estradas, uma carência de infraestrutura como um todo. A infraestrutura urbana também se mostrou insuficiente para atender o crescimento econômico. Isso acontece não apenas em Teresina, como também nas outras cidades. Basta dizer que a cidade de Teresina foi a capital brasileira que mais cresceu nos últimos 10 anos. E foi também a capital que triplicou, o maior crescimento de frota de veículos do Nordeste foi Teresina. Triplicou em 10 anos. Hoje, nós temos 3 vezes mais veículos, 340 mil veículos, do que nós tínhamos há 10, 12 anos atrás. O que nós temos hoje é algo que foi inesperado, com esse crescimento exacerbado, assim como também esse crescimento fantástico que aconteceu de veículos. Agora eu gostaria de salientar o seguinte: esse crescimento de veículos, na verdade, é um bom sintoma. É sinal de que a economia cresceu, que aumentou a renda e que a cidade progrediu. Não existia, no entanto, a infraestrutura, mas não existia nem Teresina, nem canto nenhum. Na realidade, nós não estávamos preparados para o crescimento econômico que o Brasil teve. Então, agora é necessário que nós possamos redefinir essa infraestrutura, fazer os investimentos necessários de forma emergencial. Moral da história: nós temos que ter a capacidade de enfrentar os desafios que vão aparecendo ao longo do tempo. Da nossa parte, não tem a menor dificuldade. Vamos continuar a enfrentar a agenda social, avançar na educação, agora, especialmente na educação infantil, vamos melhorar a qualidade do ensino fundamental, vamos avançar na saúde pública, organizando melhor a rede de assistência, vamos avançar também na assistência social. Da mesma forma, nós temos que ter a capacidade de fazer os novos investimentos que a cidade necessita. Agora, é importante que se diga, os estrangulamentos que nós temos hoje em Teresina são frutos do crescimento da cidade. Então, isso é um bom sintoma, apesar de exigir mais da cidade em termos de investimento no futuro. O senhor falou aí sobre a questão da frota, e isso também reflete no sistema público de transporte.
O prefeito Emmanuel Ferrer conseguiu implementar, na medida do possível, o sistema de integração, que sempre foi uma reivindicação antiga da população. Como é que o senhor avalia o sistema de integração e o que o PSDB poderia ter feito que não fez? Olha, nós entregamos, o prefeito Silvio Mendes entregou à cidade um plano diretor de transporte, que tinha todas as obras necessárias para que nós pudéssemos racionalizar o sistema de transporte público. Essa racionalização, ela permitirá que haja uma redução substancial dos custos do sistema. Então nós vamos criar 8 pontos de integração com linhas alimentadoras, e essas linhas alimentadoras vão chegar nesses 8 pontos de integração. Um ponto lá no Parque Piauí, outro no Bela Vista, um no Disseu, outro lá na Joaquim Nelson, outro no Santa Isabel, outro na Pissarreira, outro no Balão da Coca-Cola e outro lá na Rui Barbosa. Pois bem, desses pontos de integração nós vamos ter linhas troncais que ligam desses pontos de integração até o centro. A racionalização desse sistema vai permitir novos avanços importantes para o transporte coletivo. Dentre esses avanços, no próprio plano estava previsto não apenas ar-condicionado, mas também integração. Por quê? Por que integração? Porque a integração ela só pode ser colocada na medida em que se obtém uma racionalização de custo. O que aconteceu recentemente com a integração feita pelo prefeito Emmanuel Ferrer? Houve uma integração que foi feita de forma eleitoreira. Para compensar essa perca de receita do sistema, o que é que a prefeitura tem feito? Tem retirado ônibus de circulação na cidade. Então, andando na cidade, a gente pode perceber as reclamações da população. Depois que começou a tal da integração, colocaram menos ônibus para trafegar, em todas as áreas. Onde tinha 6 ônibus, agora só estão trabalhando 7 ônibus. Onde tinha 10 ônibus, agora só estão trabalhando 8, 9 ônibus. Essa foi a forma que a prefeitura criou para financiar a integração, que é uma forma que penaliza a sociedade como um todo e beneficia apenas 3 ou 4%. Entendemos que foi uma integração eleitoreira que não foi feita dentro da racionalidade prevista pelo plano diretor de transporte. Esse plano foi realizado no governo do prefeito Silvio Mendes, envolveu recursos públicos significativos e é um plano que deve ser implementado. Não pode ser transformado. Por que o PSDB não implementou? Olha, esse plano foi feito no governo do Silvio, terminou no seu 4º ano de mandato. Portanto, nós estávamos ansiosos que no segundo mandato do Silvio nós pudéssemos fazer essas obras, como corredores de transporte, algumas pontes que são necessárias, mas infelizmente o Silvio saiu candidato a governador e não teve esse tempo. Devido ao PSDB ter gerido muito tempo a cidade de Teresina, um discurso comum entre os tucanos é que a capital se identifica com o jeito de governar, de gerir do PSDB. Esse ano a eleição tem 7 candidatos. De que forma o PSDB vai estar trabalhando para garantir essa identidade que tanto vocês falam durante todas as participações de vocês em entrevistas? Olha, existe um caso que deve ser estudado, né? Um case na ciência política. Muitas teses ainda vão ser escritas acerca disso. Porque o PSDB ganhou 5 eleições consecutivas nos últimos pleitos municipais. Ganhou com o Ferraz, ganhou 2 vezes com o Firmino e 2 vezes com o Silvio. Não existe nenhuma cidade capital, nenhuma cidade de porte médio, grande, no qual tenha acontecido uma vitórias consecutivas de um mesmo partido. É exatamente por isso que nós falamos muito desse caso de amor entre o PSDB e Teresina. Não foi pela força das baionetas que o PSDB chegou no poder, nem se manteve. Foi com voto livre, com um voto democrático da nossa população. Cada administração do PSDB foi testada nas urnas e foi aprovada. É importante que nós possamos restabelecer a verdade. Muitas pessoas falam como se o PSDB estivesse na prefeitura com a força sobrenatural, independente da vontade popular. Pelo contrário, ele continuou na prefeitura, esteve na prefeitura pelo voto livre e soberano do povo de Teresina. Da mesma forma, o que está acontecendo agora? Nós tínhamos uma eleição que estava polarizada entre o PTB e o PSDB. Claramente nós tínhamos grande chance de ganhar essa eleição. O que aconteceu? Os outros partidos agora se reuniram, uma estratégia conjunta, os poderosos que estão no governo, os poderosos que estão na prefeitura, se reuniram numa estratégia conjunta e disseram, olha, nós vamos lançar conjunto de candidaturas que é para derrotar o Firmino. Eu sou candidato, alguns disseram inclusive que só seriam candidatos para derrotar o Firmino. Olha, nós queremos
ser candidato, nós queremos a candidatura, é para construir a cidade, é para fazer a cidade avançar, para implementar projetos, é para implementar políticas públicas. Não queremos destruir ninguém, não queremos derrotar ninguém, queremos construir. Política se faz com construção. Enfim, eu acho que da nossa parte nós vamos o quê? Nós vamos falar sobre o futuro, falar sobre o que nós queremos fazer na educação, no ensino infantil. Nós avançamos muito na educação, no ensino fundamental. E isso é atestado, inclusive pelas instituições nacionais. Nós temos que avançar agora na educação infantil, que é cada vez mais considerada como uma base para uma boa progressão na vida escolar. Em relação àquelas famílias que vivem em pobreza absoluta, nós vamos ter um programa especial para cuidar das crianças dessas famílias. O programa Bolsa Família nos permitiu várias coisas, inclusive fazer um mapeamento de toda a situação socioeconômica da cidade, especialmente das famílias mais pobres, mais carentes. Nós pudemos perceber, Teresina é constituída de 222 mil famílias. 222 mil famílias. Aproximadamente 34 mil famílias que vivem em miséria, em situação de pobreza absoluta. O que é que nós vamos fazer em relação à criança, a criançada dessas famílias, em relação a essas famílias? Nós vamos criar uma bolsa adicional, a Bolsa Família, chamada Bolsa Primeira Infância. As famílias vão ganhar uma bolsa adicional, com a obrigação da família participar dos processos de qualificação da prefeitura, obrigação da família de garantir a presença da criança nos programas de educação e nos programas de saúde da prefeitura, para que essa criança possa de fato ir para a creche, ser estimulada, receber alimentação, receber assistência, para que essa criança vá ao posto de saúde, tenha a sua vacinação acompanhada, o acompanhamento por parte do pediatra. É uma cópia do modelo do Bolsa Família do PT, deputado? Esse é mais do que o Bolsa Família. Ao invés de nós estarmos fazendo isso de forma genérica, nós vamos focar naquelas famílias de baixa renda, que estão na pobreza de fato, e vamos focar naquelas famílias que têm criança na primeira infância. Por quê? Essas famílias, elas tendem a perpetuar a armadilha da pobreza. A família não tem educação, tem baixo nível de renda, e essa baixa educação faz com que ela não consiga repassar os estímulos necessários para a criança. E a criança, mesmo chegando com 4, 5 anos na escola, ela não vai ter o mesmo desempenho que uma outra criança que foi estimulada em casa com a presença de livros, com jogos que estimulam a inteligência, enfim. Essas crianças precisam do apoio do Estado, e essa é uma forma crucial de se quebrar essa armadilha, esse círculo vicioso, né, da pobreza, né, indo diretamente e dizendo, olha, essa criança precisa de uma atenção diferenciada, e nós vamos fazer isso. O senhor falou que a grande obra do PSDB em Teresina foi a educação. Pelas palavras do senhor, vai continuar sendo. Tem alguma coisa que o PSDB não fez? Olha, educação para nós não é prioridade não é zero não, é obsessão. É obsessão. Se nós quisermos saber do futuro de Teresina, do Piauí e do Brasil, basta que a gente cheque nos dias de hoje o que está acontecendo na sala de aula. Nós vivemos cada vez mais no mundo onde não é determinante a riqueza pelos recursos naturais, onde não é determinante a riqueza pelas indústrias, determinante a riqueza pelo conhecimento, pela educação. Então, se nós tivermos compromisso com a educação no presente, nós podemos fazer um país diferente no futuro, uma cidade diferente no futuro. Agora, quando uma criança ela não consegue se educar bem, ler e escrever bem, ter uma introdução à matemática boa em 6, 7, 8 anos, essa criança vai, ao longo da carreira dela, enfrentar dificuldades. Aí vai se reprovar um ano, talvez 2 anos, daqui a pouco evadiu-se. Ou se vai evadir no ensino fundamental, ou vai se evadir lá no ensino médio. Então, para acabar com isso, nós temos que focar cada vez mais, desenvolvendo vários projetos, e agora esse projeto que nós queremos desenvolver, nós termos 2 professores nos 3 anos iniciais, para fortalecer a atenção à criança, para que nós não venhamos a ter crianças que fiquem para trás durante o processo de alfabetização. Nosso compromisso, de fato, é com a educação. Sempre fizemos questão de dizer, Silvio sempre falou, Ual sempre falou, Firmino sempre falou, obsessão zero, educação, educação. Sem educação, nós não podemos ter esperança de um futuro melhor. No ensino fundamental também, nós vamos lutar para incorporar a educação municipal dentro do processo de crescimento da educação integral. O que é que nós vamos fazer? As novas escolas que vão ser construídas pela prefeitura, elas já serão adaptadas à filosofia da educação integral.
um espaço para aula de reforço, um espaço para a parte cultural, a parte desportiva, assim como também com espaço para ensino de línguas e coisas do tipo. Importante dizer que essas novas escolas também elas vão ser ecologicamente corretas, que é uma forma de nós buscarmos educar a nossa meninada. É necessário também falar sobre as escolas que são as mais velhas, que já estão com as suas estruturas já dadas. O que é que vai acontecer com essas escolas? Elas não vão ter educação integral? A resposta vão. Nós vamos criar, para cada conjunto de escolas antigas que trabalham, que estão preparadas apenas para receber a criança ou de manhã ou de tarde, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma escola de referência. Essa escola de referência vai receber o quê? Vai receber a criança no contraturno. Nós entendemos que atualmente houve uma descontinuidade administrativa, nós tivemos 2 secretários em 2 anos, isso prejudicou demais o funcionamento da rede. Tivemos a descontinuidade da eleição de diretores, que era importante para dar autonomia às escolas. As escolas precisam de autonomia, precisam de liderança para enfrentar seus próprios problemas. Entendemos também que decisões equivocadas prejudicaram o funcionamento da educação municipal. Basta ver o que aconteceu esse ano na greve municipal. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Houve um aumento do repasse do Fundeb de 22,5% para o Estado e para a Prefeitura. O sindicato foi atrás da Prefeitura, a Prefeitura disse que não dava 22,5%, dava 6%. Foi aprovado 6% na Câmara de Vereadores. O sindicato continua dizendo, olha, o Fundeb está pagando per capita por aluno 22,5% a mais. Por que vocês não dão esse aumento também, professor? O que aconteceu? Depois de quase 100 dias de greve, 3 meses de aula perdida, a meninada perdendo aula, sem ter acesso a livro, no meio da rua, sem ter acesso à merenda. O que aconteceu? O prefeito voltou atrás e deu 22,5%. Moral da história. Se tinha o dinheiro, por que não deu aumento antes? Por que teve que esperar 3 meses para a meninada perder quase o ano todo? Então, houve uma piora gerencial sensível na educação municipal. E isso precisa ser resgatado. Mas eu acho que rapidamente a gente consegue fazer isso e avança em novas direções. Tem uma proposta também que eu acho muito interessante e precisa ser bastante debatida, porque não depende tão somente da prefeitura. Nós queremos a municipalização do ensino fundamental que está sendo gerenciado pelo Estado. Existe uma diferença muito grande da qualidade das escolas municipais e das escolas estaduais. Podemos ir em qualquer região da cidade de Teresina, qualquer bairro e perguntar, você quer que seu filho estude na escola municipal ou estadual? E a resposta é fácil. Mais de 89% das pessoas, das mães de filhos, de estudantes, querem que estude na escola municipal. Porque todas elas, quem sabe mais sobre a educação do seu filho é a mãe. Ela sabe que a educação municipal está anos-luz na frente do Estado, com todo respeito ao trabalho dos professores do Estado. E é necessário, portanto... Então qual o problema da educação estadual, deputado? Olha, ao longo do tempo o governo do Estado não tem tido um compromisso com o fortalecimento gerencial das escolas, não tem tido um compromisso com a busca de resultado nas escolas, não tem tido compromisso com a organização das escolas. E os resultados são claros. Se a gente pega o IDEB é ótimo o IDEB, porque ele é feito de forma fria, por uma pessoa completamente externa. Se você compara o ensino fundamental do Estado com o ensino fundamental da Prefeitura, as notas são completamente distantes, díspares. Essa é uma área que nós temos que perseguir. Esta é uma área que nós temos que avançar. Infelizmente, no Estado nós temos problema no ensino fundamental e temos também problema no ensino médio. As notas do IDEB do Estado no ensino médio são catastróficas. Na realidade, o ensino médio piauiense é o 27º dentro de todas as unidades da federação. E o Enem também confirma esse lugar. Então, o que mostra que a gente tem que estar mais focado no ensino fundamental, sim. Fazer a nossa parte no ensino fundamental, sim. Mas também é necessário que o Estado cuidando só do ensino médio, pode ser que ele tenha condições de dar um melhor resultado do que está dando hoje. O senhor fez essa crítica, né, à forma que o governo do Estado vem gerenciando a educação, mas o senhor buscou, por exemplo, para viabilizar sua candidatura, o partido do governador, PSB. Isso não é contraditório? Olha, nesse ano, por exemplo, quem esteve ao lado dos professores do Estado pedindo cumprimento da lei de piso básico foi a oposição. Foi o deputado Firmino, o deputado Mar, ultimamente andou bem silenciosa, né, deputado, na Assembleia? Olha, todas as posturas de oposição que nós tínhamos, nós sustentamos ao longo desse ano. Da nossa parte, não houve nenhum tipo de mudança. O que nós temos é um diálogo,
com o PSB municipal do vereador Rodrigo Martins do Coronel Edivaldo Marques. Tem alguma diferença entre o PSB municipal e o PSB estadual? Olha, se nós estamos numa eleição municipal, o diálogo passa a ser municipal. Os dois, tanto o PSDB quanto o PSB municipal, tiveram a coragem de ser oposição ao prefeito Armando Ferri. Mas o programa partidário não é o mesmo? E nessa terra, ter coragem de enfrentar governo não é para poucos, não. Não é para muitos, não, é para poucos. Então, o PSB municipal e o PSDB municipal tiveram a coragem de enfrentar a máquina poderosa daqueles que estavam na prefeitura. Então, isso nos criou uma linha de diálogo. Tanto é que esses dois partidos trabalharam conjuntamente na eleição do Coronel Edivaldo Marques, 3 meses depois da eleição para o governo. Então, a nível municipal, existia esse diálogo, como continua a existir. Então, você pode ir na Câmara de Vereadores, lá existe um diálogo muito grande entre os vereadores do PSDB e do PSB. Nós entendemos que, do ponto de vista político, nós temos que buscar diálogo. Diálogo não significa aderência, nem subserviência. Mantivemos a nossa posição política e sempre buscamos também cultivar o diálogo. O senhor falou do PTB, né? O PSDB e o PTB tiveram coligados durante muito tempo na administração de Teresina. De que forma o senhor pretende trabalhar isso na campanha, deputado? Porque se faz crítica ao PTB, mas vocês foram aliados dele, né? Alguns tucanos dizem que o prefeito Armando Ferri traiu vocês, mas de que forma vai ser trabalhado isso na campanha? Olha, eu acho que ele é que tem que se explicar. Da nossa parte, o Silvio, quando saiu da prefeitura, pediu tão somente que ele cuidasse bem da cidade. E nós vamos apenas cobrar que ele cuide bem da cidade. Temos muitos problemas na cidade, problema de limpeza, a limpeza nunca teve tão complicada como está agora. Tivemos esse retrocesso na educação, retrocesso na saúde, excessivo esvaziamento da saúde, né? Enfim, nós tivemos retrocesso também na questão habitacional, tivemos retrocesso no tratamento, no gerenciamento da prefeitura. Enfim, eu acho que a população está vendo e, obviamente, vai ajudar no momento oportuno. O senador Wellington Dias, inclusive o senhor lembrou isso durante a fala do senhor, já deu várias declarações, inclusive no momento da pré-campanha, que a intenção da candidatura da base governista, quanto mais nomes tivesse, seria para derrotar a candidatura do PSDB. Caso eleito, o senhor acha que isso pode dificultar, por exemplo, uma articulação junto à Brasília para a liberação de verbas para Teresina? O senhor acha que vai ser um impedimento? Eu acredito que essa declaração é uma declaração assustadora, vinda de um ex-governador, de um senador da República, que se propõe a ser candidato a prefeito de uma capital que sempre teve consideração por ele, tanto é que ele sempre foi bem votado aqui, e disse que vai entrar na eleição não é para cuidar da saúde, não é cuidar da educação, não é para fazer Teresina crescer, é tão somente para liquidar e para derrotar, para massacrar o Firmino aos tucanos. Eu acho uma frase meio fora da normalidade. De início, quando eu vi essa frase, eu não acreditei que era do senador Wellington Dias. Eu confesso que não acreditei. Somente depois que vi isso numa nota oficial do seu gabinete é que vim acreditar. O senador se colocando como candidato e dizendo que sua candidatura tem por fim único. Está escrito. Derrotar o Firmino, derrotar o PSDB. O PSDB está proibido de administrar a cidade. Nós somos candidatos a prefeito Teresina para enfrentar os problemas, para derrotar os problemas. Não queremos derrotar ninguém. Essa vontade desses partidos de derrotar a candidatura do PSDB preocupa o PSDB de alguma forma em termos de estratégia política para um eventual segundo turno, que pode levar, por exemplo, a um isolamento igual aconteceu com o candidato então a governador em 2010, com o ex-prefeito Silvio Mendes? Não nos preocupa por quê? Porque mesmo com todo aquele isolamento, com toda aquela junção de forças poderosas, políticas, naquele momento contra o Silvio ganhou com mais de 60 mil votos de Teresina. Então, eu acho que esse pessoal não aprende que Teresina é uma cidade independente. Teresina é uma cidade irredenta, como dizia o professor Ferraz. Ela não se curva, não se dobra e não se vende. O senhor buscou, né, o PSDB buscou o apoio do PMDB, do PSB, e algumas lideranças tucanas chegaram a afirmar que o PMDB, o que o PMDB queria, o PSDB não podia oferecer. O que foi que o PMDB pediu e que o PSDB não quis ou não pôde dar em troca desse apoio político? Eu não posso julgar o comportamento dos outros. Eu acho que a gente tem que conversar, buscar apoio. Agora, da nossa parte, a gente entende. O PMDB buscou os caminhos deles. Eu acho que
eles são maiores de idade, sabem o que estão fazendo, têm experiência política, enfim, te respeita, né? Respeita. Não concorda, mas respeita. E eu espero que eles sejam felizes no caminho que eles escolheram, né? No eventual segundo turno, deputado, que partidos o PSDB já tenta, já vislumbra algum tipo de acordo? O senhor disse que está aberto ao diálogo com todos os partidos, né? Conversou com todo mundo, mas quem poderia, Olha, vocês poderiam... nós fizemos, através dessa estratégia, fizemos uma coligação, que é uma coligação sólida. Uma coligação que nos deu 6 partidos a mais do que o PSDB. Uma coligação que nos dá mais de 8 minutos e meio tempo de televisão. Você não tem televisão. O prefeito Armando Ferrer, com todo o seu poderio, ficou com 11 partidos, 12 partidos e um pouco mais de 11 minutos. Deputado, muitas críticas também têm sido feitas ao candidato Wellington Dias em relação que ele não sabe o que quer. Alguns membros do PTB, do PSDB têm falado isso, né? Porque ele tem deixado mandatos que ele tem conquistado para disputar eleições posteriores. O senhor foi vereador, deixou um mandato para disputar a Assembleia e agora é candidato à Prefeitura de Teresina. O senhor, não assim, de certa forma, também não está disputando pleitos pensando nos posteriores? Olha, eu fui candidato a prefeito de Teresina muito cedo na minha vida. Depois fui reeleito e posteriormente fui candidato a governador. Fui derrotado. Então, a partir desse momento, eu fiz uma reflexão muito grande sobre toda a minha vida política. E decidi, na época eu estava num momento muito difícil na minha vida e as opções eram ou continuar na vida política ou sair. E eu preferi decidir, junto com a minha esposa, decidir continuar. Colocar toda a nossa experiência, toda a nossa aprendizado à disposição da vida pública, à disposição de Teresina, à disposição do Estado do Piauí. Continuar a trajetória política e continuar por baixo, a partir do ponto zero. Começar como vereador, depois ir subindo, enfim, sempre se colocando à disposição do povo teresinense e do povo do Piauí. Foi assim a nossa eleição, e com aquela eleição nós tivemos uma votação consagradora, foi o vereador mais votado. Da mesma forma, como deputado estadual, nós tivemos uma votação também consagradora. Nós tivemos 35 mil votos na cidade de Teresina, uma votação que seria mais que suficiente para ser eleito apenas pela cidade de Teresina. Então, nosso compromisso maior é com o nosso eleitorado, com o eleitorado de Teresina, que nos tratou sempre com muito carinho. Então, sou eternamente grato ao povo teresinense e vamos estar sempre à disposição do povo teresinense. Se o povo teresinense quiser que eu seja prefeito, serei prefeito. Se acharem que eu devo ficar na Assembleia, ficarei na Assembleia. Enfim, nós estamos à disposição e ao povo que julga. Recentemente me perguntaram como é que eu tinha chegado na vida pública. Só 2 caminhos que eu utilizei até o momento. Concurso público, sou professor da Universidade Federal do Piauí e auditor do Tribunal de Contas da União, e através do mandato concedido pela população. Quer dizer, nunca fui para um cargo público por indicação política de alguém ou por influência política de alguém. Sempre fui ou pelo voto da população ou pela luta através do concurso público. Obrigada, deputado. Encerramos por aqui a primeira de uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina, que também serão publicadas nas edições de domingo do Jornal Dia e no portaldia.com. Até a próxima!